Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor esteja sobre você, que Jesus te abençoe, te guarde e te dê sabedoria em todos os teus caminhos. Amém? Que alegria estarmos juntos hoje, iniciando o dia meditando na Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você o capítulo 12 do livro de Atos. Ele nos conta um episódio bastante tenso, mas ao mesmo tempo poderoso da história da igreja. O momento em que os apóstolos começaram a ser perseguidos pelas autoridades oficiais de Israel. Em Israel, os romanos haviam feito um acordo e colocado uma autoridade, uma espécie de um governante como rei, entre aspas, que era Herodes. E Herodes governava com o apoio de Roma, debaixo da autoridade de Roma. E era um governo político corrupto, era um governo cheio de maldade. Ele já havia matado João Batista por um interesse vil, né, em uma festa para agradar uma moça que havia dançado para ele. Veja quantas coisas às vezes as autoridades fazem, né, guiadas por motivos errados. Aquele que está em posição de autoridade, seja na sociedade, numa empresa, no governo, em qualquer lugar ou até mesmo numa casa, tem que cuidar das intenções pelas quais toma as suas decisões, pois tudo que toma de decisão acaba tendo consequências sérias. Em Atos capítulo 12 diz assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Então ele matou Tiago, mandou matar. Vendo ser isso agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas vigiavam a porta, guardando o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, veste as roupas e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse mais, põe a capa e me segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes ser uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que tinha o nome também de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia ao afirmar que sim, que era ele. Então disseram, deve ser o seu anjo.
Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou a eles como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em um dia designado, Herodes, vestido o traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido por vermes e morreu. Olha só que fim triste e trágico a um homem que buscava a própria glória e não a glória de Deus. Um homem que serviu ao mal e que fez o mal e que acabou tendo, uma morte trágica, triste, por andar num caminho torto, do qual Deus teve muita misericórdia, mas no final dos tempos viveu a justiça de Deus. Assim eu e você, meu irmão, minha irmã, não precisamos ter medo de autoridades, ter medo de governos ou do que será se mudarem as leis, se mudar a política. Nós não devemos ter medo do que será do futuro. Se nós confiarmos em Deus, podemos descansar porque o nosso Deus nos protege. Como Pedro foi protegido naquele cárcere, foi livre. Assim também muitas pessoas que estão presas em cadeias deste mundo, em coisas deste mundo. Quando o anjo do Senhor passa, quando Jesus chega, a luz de Deus brilha e as cadeias caem e as portas se abrem. E não há prisão, pior que seja, que possa prender os filhos de Deus. Estou falando de prisões das trevas, coisas deste mundo que tentam nos prender. Muitas vezes o Herodes é o pecado, é a pornografia, é a maldade, são coisas deste mundo que tentam nos prender longe de Deus e dos irmãos. Mas a luz de Deus brilha a todo que clama. A luz de Deus brilha. Há um Deus que protege os seus. Há um Deus que ouve a oração. A igreja estava orando. Fica para nós muitas lições nesse texto. A igreja orando. Pedro mantendo-se firme no Senhor. E Deus ouve a oração e faz um milagre. Assim também no nosso dia a dia, Deus estende a mão quando estamos firmes em oração, clamando. Deus é cheio de misericórdia e não importa o que os homens tentem fazer, no final sempre o Senhor nosso Deus cumprirá o seu propósito. Ele está com a história nas mãos e Ele tem o controle de todas as coisas. Descanse sua alma. Deus não perdeu o controle. Querido Deus e Pai, oramos nesse dia pedindo que o Senhor acalme o nosso coração quando ficamos ansiosos, nervosos, preocupados com tantos problemas que nos cercam, com uma sociedade que está ficando doente cada vez mais, com leis que estão se tornando cada vez mais contrárias aos teus propósitos, com inclusive planos que existem de alguns partidos e autoridades para calar a igreja, para perseguir a fé. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos protege. Pedimos que o Senhor não nos tire deste mundo, mas nos livre do maligno.
Que o Senhor esteja com a igreja nesses dias e que possamos, Senhor, ainda com autoridade, pregar o Evangelho. Dá-nos mais tempo para anunciar o Evangelho nesta terra, até que o Senhor venha. Senhor, é aquele que está preso por algum motivo em coisas deste mundo, por circunstâncias, quem sabe preso no passado, ou preso num pecado, ou preso, Senhor, em coisas que afastam ele da comunhão contigo, ele ou ela. Eu peço agora que a tua luz brilhe nesse cárcere e que este homem seja livre, que toda a cadeia seja arrebentada, toda a algema quebrada, os grilhões, as correntes que prendiam são arrebentadas pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Oh, este homem é livre para voltar para a igreja, para a sua comunidade, para a sua família, para congregar, para viver uma vida santa. Esta mulher é livre, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, gaste uns momentos desse seu dia compartilhando o devocional, para que mais pessoas possam ser abençoadas e edificadas pela palavra de Deus.